Olá, queridos companheiros, amigos, né, do canal Servir e Amar. Mais um encontro para estudarmos um capítulo deste livro maravilhoso, Boa Nova, cuja autoria é Humberto de Campos, mas a psicografia é de Francisco Cândido Xavier. Como sempre digo, trazemos apenas a nossa visão do que lemos, mas o interessante é que se faça a leitura não das letras superficiais, né, mas da essência de cada um, com a sua experiência de vida. E aí você vai conseguir extrair o espírito do texto. Eu achei fantástico cada capítulo lido, cada capítulo compartilhado. Então eu estou aqui pedindo que os benfeitores espirituais que nos orientam neste canal e possam nos abençoar com as luzes do esclarecimento para percebermos que tudo o que nos será passado não se trata de simples leitura, mas o exemplo a ser aplicado no nosso dia a dia. Que possamos estar sob as luzes esclarecedoras desses nossos benfeitores que nos orientam, nos conduzem, nos confortam muitas vezes com os textos de Humberto de Campos. Conta Humberto de Campos que os discípulos, atendendo a um pedido de Jesus, deixaram que o mestre lhes lavasse os pés sob o olhar estarrecido de Pedro, que, vendo-a chegar a sua vez, exclama, lançando um olhar de reprovação e desprezo aos outros discípulos: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Ao que Jesus respondeu: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Diante disso, o rude pescador se aquietou, fazendo calar a voz da sua generosidade quase infantil. Depois dessa cerimônia que nós costumamos chamar de lava-pés, o mestre sentou-se à mesa e ficou pensativo, dando a entender que a visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro e aproveitou para reforçar os ensinamentos que se faziam necessários recordar. Olha o que ele disse. Antes que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, ou pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergareis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Gente, vocês acham que Jesus estava falando só para eles lá? Será que Jesus não está falando também para nós hoje, através das palavras e da maneira carinhosa como Humberto de Campos nos traz essa mensagem, fazendo com que essas lições ele já tinha passado para todos os discípulos. Ele já tinha passado para todo mundo que estava em volta dele. Você vê que nós estamos aqui naquela hora do lava-pés que está se aproximando o momento da paixão, quando ele vai ser preso. Mas ele coloca ali esse confronto entre Jesus e Pedro.
Pedro representando a cada um de nós, aqueles que são duros, duros nesse sentido assim de não saber se expressar. Nós ainda não sabemos expressar e o que Jesus pede é que a gente expressemos o amor como ele expressou o amor por nós todos naqueles momentos da sua missão, do seu momento, dos seus ensinamentos. Então, eu vou repetir para ver se essa mensagem que ele falou para Pedro se não serve para nós. Quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais reconhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, ou pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Pedro não entendia aquelas palavras de despedida do mestre e procurava saber para onde o mestre ia, reafirmando que desejava segui-lo. Pedro, que conviveu com ele o tempo todo ali, juntos, pregando, aprendendo, né? Exercitando junto com ele ali o apostolado, não entendia. Mas será que nós entendemos? A pergunta é essa, a lição foi dada e nós aprendemos, nós entendemos, nós nos amamos uns aos outros, nós somos reconhecidos como os discípulos de Jesus porque muito nos amamos, nós trazemos a humildade estampada em nós. A questão colocada aqui, ela é profunda. A gente precisa ir lá no âmago da questão e trazer como aprendizado para o nosso dia a dia. A palavra não é fácil, não. Então, Jesus entende o desejo que vai na alma de Pedro, mas informa que ele ainda não está preparado, pois aonde ele vai e o que ele vai fazer trata-se de um testemunho de sacrifício e de extrema abnegação, e que somente mais tarde Pedro tomará posse da fortaleza que se faz necessária para aquele momento. Imagine que Pedro ali do lado dele, só muito depois, só mais tarde, é que vai tomar posse dessa fortaleza que é necessária para esse exercício de sacrifício e abnegação, que também a nós é pedido. Só que nós ainda não nos demos conta de que a lição passada no Evangelho do Mestre de Jesus, que é todo amor, é para nós também. É para o nosso dia a dia. É para o nosso caminhar enquanto estamos aqui jordaneando pelo planeta Terra. Simão Pedro, desejando provar o valor da sua dedicação a todos e até ao próprio mestre, reafirma-se um homem de coragem, capaz de dar a própria vida pelo mestre amado. Jesus então faz o seguinte pronunciamento: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negados por 3 vezes. Coisa difícil, hein? Pedro então diz assim: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Ele se sentiu assim arrasado, né? E Jesus, né? Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos,
mas vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, muitas vezes nós somos mais assim, fraquinhos do que perversos, né? Porque ele está falando assim: o senhor me julga, então, um homem mau, endurecido, que não reconheço os ensinamentos que o senhor me deu? Que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Vejamos nós mesmos, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, quantas e quantas vezes nós não renegamos o Cristo. Pedro ficou pontuado ali porque Jesus quis pegar como exemplo, né? Da negação dele ao Cristo. Ele falou assim: olha, você vai ainda hoje, ainda nessa noite, né? Me negar 3 vezes. Agora, olhemos nas nossas vidas quantas foram as vezes que nós negamos ao nosso mestre. Quando, por exemplo, mandamos, olha, fala que eu não estou aqui, eu não quero atender o telefone agora, fala que eu não estou aqui. Ou senão, dá lá qualquer coisa para a gente se ver livre logo dessa pessoa, né? Vamos pegar tudo isso aqui que já não está servindo para mais nada? E vamos doar, né? Vamos doar. Tem muita gente precisando. E realmente tem muita gente precisando. Mas a falta de caridade com que nós nos dispomos a ajudar os nossos irmãos que estão em trânsito conosco são oportunidades em que a gente, tal qual Pedro, negamos ao Cristo. Passou o tempo, Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, e tão logo se verificou a sua prisão do mestre, né? Querendo demonstrar o seu desassombro, a boa disposição para a defesa do evangelho, do evangelho do reino, atacou com a espada uns dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, o que fez com que Jesus falasse: Pedro, embainhe a tua espada, não é? Porque ele era assim, tal como nós, impulsivo, faz antes de pensar, né? E nós somos assim ainda hoje. Nós não conquistamos ainda a mansuetude. Nós não somos pessoas pacíficas. Não somos mansos. E olha que essa situação colocada por Humberto de Campos é para que nós não só leiamos, como eu falei, ler a letra morta, não, é para fazer a reflexão. Peraí, que hora que eu neguei o Cristo? Nós ainda não damos conta disso. Na hora que eu falei mal de alguém, na hora que eu ensino um palavrão para uma criança, não é? Na hora que eu observo que o troco foi dado errado a meu favor e não devolvo o restante. Nas horas em que a gente está vendo agora muita coisa, que eu quero tirar vantagem em tudo. E aquilo que eu não tenho, eu vou lá e pego. Ou fazendo conjurações para conseguir aquilo que eu quero. Gente, é muito claro, fica muito claro nessas horas o quanto nós ainda, diferentemente de Pedro, que negou por 3 vezes, nós negamos o dia inteiro os ensinamentos do Mestre. E Jesus havia dito lá na frente, quando ele falou assim: olha, que você está me dizendo aí precisa de um novo mandamento. E eu quero passar esse mandamento agora, aquele de amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? Ele disse assim, porque num momento crucial, vocês, os apóstolos, estarão dispersos. E conforme as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos
se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que Cristo se entregava desapontara alguns deles que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Nós ainda não entendemos, nós que já conseguimos sublimar muitas coisas, né? Nós ainda não entendemos esse reino que Jesus prega. Imaginem eles que esperavam um Messias, um Salvador, aquele que os libertaria de toda a opressão, que constituiria um espaço só deles, um reino mesmo, para poder se instalar tudo aquilo que eles queriam na terra. E me aparece um Messias assim, diferente, que fala de maneira diferente, que prega aquilo que não estava em vigor naquela ocasião. Perdoar o inimigo? Como assim? Oferecer a outra face? Se hoje a gente fala assim, não, espera aí, aqui tem, como é que é, café no bule, alguma coisa assim, imagina naquela época como é que não era, não é? Então, os apóstolos se viram assim, desconfortados com a situação da prisão de Jesus. E se debandaram. Pedro e João, observando que a prisão do mestre pelos emissários do templo era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo o Messias. Em vão procurar os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam se debandado. Ambos, no entanto, quer dizer, Pedro e João, desejavam prestar a Jesus o auxílio necessário. Quem sabe poderia encontrar um recurso para salvá-lo. Era mister certificar-se de todas as ocorrências. Mobilizariam as suas humildes relações em Jerusalém em favor do mestre querido. Compreendiam a extensão do perigo e as ameaças que lhes pesavam sobre a cabeça, de instante a instante, e eram surpreendidos por homens do povo que, em busca de caminho, que em palestra de caminho, acusavam Jesus de feiticeiro e herético. Para dizer para dizer o menos, né? E a noite caía, então, sobre a cidade de Jerusalém. Jesus fora levado à residência de Caifás e foi trancanfiado numa cela úmida, escura, e as grades das janelas da grade, né? As grades da janela davam para o lado externo da casa. Nas ruas de Jerusalém, as pessoas estavam alegres com os preparativos da Páscoa. Observem que a Páscoa era comemorada pelos judeus. Não é essa Páscoa que nós comemoramos agora, mas era uma festividade cultural reunindo a comemoração sobre as boas colheitas e também a libertação do jugo dos egípcios no episódio bíblico denominado Êxodo, aquela que foi conduzida por Moisés. Bom, então eles estavam se preparando, estavam com o coração alegre, porque era uma situação cultural, uma festividade cultural que eles tinham já naquele tempo. João voltou a Betânia, uma localidade ali próxima, para informar a Maria, mãe de Jesus, os acontecimentos. Mas Pedro ficou na cidade para ver se conseguia de alguma forma ser útil a Jesus. E o povo, então, anoiteceu, tá tudo ali, né? E o povo ali na rua, né? Normalmente eram os homens que ficavam na rua, porque as mulheres ficavam, né, cuidando dos seus afazeres em casa, como é até hoje lá no Oriente Médio. E em todas as rodas falava-se do Cristo. Mas falava como? Como um traidor, um revolucionário vulgar. Alguns comentadores mais exaltados
o denunciavam como um ladrão e ridicularizavam os seus ensinamentos. Zombava-se da sua exemplificação e não faltavam os que diziam, em voz alta, que o profeta Nazareno havia chegado à cidade chefiando um bando de salteadores. Olha como é que a coisa acontece, né? E vai se avolumando, né? E vai se avolumando. Pedro ali, né? Então o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade com que teria que lutar, a fim de socorrer o Messias. Ele queria ver se havia um jeito de tirar Jesus daquela enrascada em que ele fora tranquilo. Ele fora, assim, de uma maneira pacífica, né? A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações de defesa própria, penetrou no pátio extenso onde se adensava a multidão. E ali ele, né, então se misturando entre o povo para ver o que é que se ele conseguia fazer alguma coisa para libertar Jesus. Mas logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. Pedro levou um susto e refletiu um momento e reconhecendo que o instante, aquele momento era decisivo. Respondeu dissimulando a própria emoção: "Estás enganada, não sou eu." Essa foi a primeira negativa. Em seu íntimo, Pedro considerou que tal procedimento era o mais razoável, porque para fazer tudo ao seu alcance a favor de Jesus. E depois ele se afastou dali, né? Após, ele se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde procurou esquivar-se ao frio intenso da noite, esquentando, né? Se esquentando junto a um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, uma daquelas pessoas ali que estavam como ele, buscando se aquecer naquele foguinho, né? Naquele braseiro, reconhecendo, interpelou nesses termos: "Então, vieste socorrer o teu mestre?" E Pedro: "Que mestre?" perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. "Nunca fui discípulo desse homem." Segunda negativa. Fornecida, então, essa explicação, todo o grupo se reuniu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas se passaram para Simão Pedro, que tinha o coração em desespero, né? A duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamada ao testemunho. E a noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. E um deles, encarando o discípulo com um certo espanto, exclamou de súbito: "É este! É bem aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores no horto." Simão ficou pálido, ergueu e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível." Logo que pronunciou essa sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante,
e voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno do mestre, a contemplá-lo através das grades. Isso deve ter sido bem doloroso mesmo, né? Daquela coisa que ataca o coração da gente, né? Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, avançou, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre um homem ríspido e resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da própria falta. Imagina vocês a situação tão dolorosa quando você cai em si, que você, que se dizia forte, corajoso, que daria a vida pelo mestre, refutou. Escorraçou a ideia de estar junto com ele, de ter participado dos seus ensinamentos, de estar fazendo parte daquele grupo especial de pescadores de homens e de almas. Eu imagino que ele gostaria que a terra se abrisse e ele pudesse se enfiar lá dentro. Eu me sentiria assim, não sei vocês, começa aí, né? Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para a sua queda dolorosa. Se fôssemos nós, hein? Acho que estaríamos bem pior do que ele, não é? Mas é para nossa reflexão, né? E através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Pareceu que o mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante ele nada viu, na confusão dos seus angustiados pensamentos. O luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando dizia: Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Humberto de Campos termina aqui a narrativa sobre as negativas, né, de Pedro. E ele, a negação de Pedro. E ele, então, coloca aí nessa visão para que nós tenhamos a percepção da misericórdia divina. À medida que Pedro foi tomando consciência do quão difícil era aquela situação de Jesus, mas que ele não poderia fazer muita coisa e que tudo já estava praticamente decidido, né? A única coisa que ele podia ter feito e fez foi pedir perdão ao mestre pelo seu jeito de ser, não é? E eu penso que a lição serve para nós também. Que nós possamos, neste final de estudo, com os nossos corações unidos, pedir ao Pai
que nos perdoe. Jesus já fez isso por nós. Pai, disse assim, olha, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós, como diz Joana de Ângeles, nós já entendemos melhor as coisas, mas ainda necessitamos do perdão do Pai, porque nós sabemos o que tem que ser feito, mas não fazemos. Essa é a grande diferença em relação a Pedro. Ampara-nos, Senhor, nessa nossa jornada, enquanto estamos aqui juntos no planeta Terra, diante de tantas e tantas dificuldades, porque ainda não aprendemos a lição do amor sublime. Ampara-nos nas nossas vacilações, nas nossas confusões, nas nossas más interpretações de todas as situações. Quando somos preconceituosos, como somos maledicentes, como somos contraditórios a tudo aquilo que representa o amor que o Senhor nos ensinou. Perdoa-nos, Senhor. E esperando que o seu perdão venha, para que possamos nos reconciliar e estar a caminho, pedimos bênçãos a esse planeta pequenino, mas que serve para a nossa redenção. Envia os seus raios de luz, Senhor, preenchendo de saúde, de amor, de paz e de tudo aquilo que nós necessitamos. E que possamos nos reconhecer, como o Senhor próprio nos disse, por muito nos amarmos. Que assim seja, graças a Deus. Espero encontrá-los no nosso próximo capítulo, que logo, logo chegará. Um grande abraço, fiquem na paz do Mestre Jesus e vamos estudando e refletindo junto com Humberto de Campos através dessas lições maravilhosas contidas neste livro. Grande abraço, fiquem na paz do Mestre, hoje e sempre.